E aí pessoal, beleza? Robson Bolt aqui de novo com vocês. No dia de hoje vou falar um pouquinho sobre a interface aqui do Zidu. Esse aqui no caso é o Zidu Z9X Pro, versão atualizada, certo? A versão 2.0 aí, que na verdade só vai diferenciar da versão 1.0 a questão do controle remoto, né? Ele é um controle remoto mais atual. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse controle remoto ele é retroiluminado, se comunica com o Zidu por infravermelho ou Bluetooth. E ele tem essas teclas iluminadas que, na medida que você deixa ele em repouso, a luzinha aqui apaga, né? E quando você mexe, ele tem um giroscópio aqui dentro, tem um sensor de movimento. Quando você movimenta ele liga a luz. Se você deixar parado, ó, vou deixar aqui tentando deixar parado, ó, ele apagou. Se eu mover um pouquinho, ele liga. A iluminação dele é muito bonita, é muito suave, né, a iluminação dele. E aqui a gente tem um botãozinho que eu posso desligar toda. Ele fica um controle remoto versão antiga, né? Então o que vai diferenciar esse controle novo? Aqui em cima tem esses botõezinhos verdes. O versão antiga é a versão laranja, o botão ali do power, né? E então basicamente a diferença desse controle é o Bluetooth e essa questão da iluminação por um acionamento por movimento, né? Que é bem legal aí. E nele você controla todas as funções aqui do Zidu, certo? Então assim, galera, o Zidu ele consegue reproduzir qualquer tipo de arquivo e imagens, né? De DVD, de Blu-ray, imagens ISO, ele consegue reproduzir como se tivesse ali um disco dentro dele, né? Eu também consigo jogar um leitor de DVD, né, na USB e consigo reproduzir aqui como fosse uma mídia, né, a mídia física nele. E a diferença basicamente dele, galera, que chama a atenção aí para quem gosta de home cinema, é a questão da disposição da sua biblioteca de mídia como se fosse o Netflix, né? Então, vamos ver aqui. Então, se eu tiver minha televisão tem uma entrada USB e eu vou conseguir explorar aí um HD, um pendrive, né, com um arquivo de vídeo ou de foto, de áudio que tenha nele, né? Então basicamente é isso aqui, galera. Tem essa parte aqui, Media Center. Então basicamente aqui eu tenho um HD de 1 TB, eu tenho aqui alguns demonstrações, e eu vou escolher aqui uma demonstração e vou reproduzir a demonstração, beleza? Então isso aqui é basicamente o que eu vou conseguir ter de interface, né, na minha televisão. Então vou poder mudar aqui a fonte, né? No caso um HD, um pendrive, e vou vir aqui escolher o nome do filme ou o nome da música e vou clicar, ele vai reproduzir. Então isso aqui é bem simples, não tem muito o que modificar. Você vai ver as pastas e tal, beleza. O Zidu se diferencia nessa questão porque ele tem essa parte aqui de coleção de posters. Aqui estou na versão 5.0. Então quando eu abro aqui, ele carrega uma interface bem prática, né? Bem bonita, que eu consigo vir explorar aqui os meus arquivos de mídias, né? Então aqui, olha só, aquele arquivo, essa parte aqui desse seriado, ele baixou um arquivo de áudio. Então se eu deixar a seleção aqui em cima, ele vai tocar aquela música. Ver aqui no filme Minecraft, ver se tem alguma coisa aqui. O Duna. Aqui no Arcane. Acho que ele pegou a mesma daqui, né? Então, eu consigo ver, ó, aqui são os últimos assistidos. Aqui tem os seriados, né, que eu estou assistindo. Aqui são os adicionados recentes. Aí ele já faz uma separação de minissérie, drama, crime, thriller, ficção científica. Ele recomenda alguns arquivos da sua biblioteca, certo? E aqui eu consigo vir, ó, e ver todos os arquivos da minha biblioteca. Então aqui ele faz essa organização automaticamente, né, pelo nome do arquivo. Então o nome do arquivo que está na sua rede aí, né, que você compartilhou com o Zidu, ele consegue pegar pelo nome, ele já pega a capinha. Então vai que esse filme aqui 12 horas para o fim do mundo, eu clico aqui nele, ó, ele mostra para mim como fosse uma interface lá da minha mídia, né? Então aqui ele mostra também as versões, ó. Então esse aqui é um filme que está em 1080,
codec dele está 265, ele é um som AAC, um arquivo MKV de 25 Hz. Então isso aqui ele mostra essa parte, né? Então aqui em cima eu também consigo visualizar um trailer se eu tiver baixado, né? E posso favoritar esse arquivo aqui para que eu possa estar reproduzindo aí depois. Isso tudo de maneira automática, certo? Aqui no meu caso, como eu uso HD externo, eu instalei uma aplicação no meu computador que eu compartilho lá uma pasta, adiciono uma pasta, no caso uma pasta de filmes. E eu consigo fazer isso manualmente. Então ele pega manualmente, eu boto o nome do filme, às vezes não reconhece, né? Alguma coisa do tipo. Então eu boto lá o nome do filme manualmente, ele baixa um arquivo NFO na mesma pasta do arquivo do vídeo, né? E assim eu consigo fazer essa capa aqui tudo de maneira local. Aqui na primeira parte que você faz isso aqui automaticamente, ele já fica salvo no arquivozinho do próprio Zidu. Então você não precisa mais mexer, né? De vez em quando ele faz uma atualização, se tiver alguma coisa de atualização, né? Essas capas também você pode escolher fan art, né? Você pode personalizar do jeito que você quiser. Aqui é tudo padrão, aqui está tudo padrão. Vamos ver aqui, ó, temos aqui O bom do controle Bluetooth é porque você não precisa estar apontado para o Zidu, né? Para fazer a seleção, né? Então aqui, ó, são todos os filmes que eu tenho aqui. Ele está nessa parte, ó, que é um seriado Origem, From. Ele toca a música tema do seriado, né? E aqui é uma série, aqui é a terceira temporada, então ele faz essa já disposição aqui dos 10 episódios da primeira temporada, dessa temporada, né? E eu consigo vir selecionando, ó, ele tem a capinha lá atrás de cada episódio, uma foto, é uma imagem tema do episódio, né? Que está disponível no banco de dados de cinema, né? De filmes, de seriados. Então ele já faz essa disposição para você. Você consegue ver aqui tudo. Filmes, você vê que aqui em cima tem uma flagzinha. Deixa eu tirar aqui. Tem uma flagzinha, ó, de TV Show, né? Aí alguns filmes aqui, TV Show. Aí vamos aqui para filmes. Aqui em cima ele mostra esse verdinho, que é Full HD. Aí quando tá aqui em laranja, ó, no caso aqui do Quinto Elemento, ele fica lá laranja, que é 4K. Aqui também, ó, o Brutalista também, ó, 4K, Full HD, Full HD, Full HD. Então ele faz essa disposição. Aqui é uma mídia que eu tenho, ó. Esse aqui é uma imagem ISO. Ele é um Blu-ray Disc, né? É uma imagem ISO de um Blu-ray. Então ele ficou aqui o BD. Então eu sei que aqui é um Blu-ray. Então eu clico aqui nele. Ele vai fazer essa disposição para mim. Aqui o cara colocou o cover, né? Da mídia, né? E eu consigo reproduzir aqui, ó. Que se eu vier aqui nesse do lado, ó, Blu-ray, eu consigo reproduzir como se fosse um Blu-ray. Então ele vai ficar rodando aqui e vai carregar como se fosse um disco de Blu-ray, que é bem legal também isso aí. Então, eu acho que isso aqui, basicamente, galera, é o que você consegue fazer aqui. Fica uma coisa muito mais fácil de você navegar, né? Porque você tem tudo no controle. Então, eu chego aqui, eu ligo, ele já carrega essa tela inicial aqui. Obviamente, falta ainda muita atualização. Por exemplo, eu gostaria muito de, ao iniciar um filme, ele tocar um trailer de abertura. Então eu tenho aqui alguns trailers de abertura de cinemas, um demo de Dolby Atmos, um demo de DTS X, né? Um demo de cinema mesmo, aqueles vídeos que a gente vê no começo de um filme no cinema, de preparar pipocas, coisas do tipo, né? De ligar o celular. Então fica bem legal você fazer um pré-show, né, antes de iniciar o arquivo do vídeo que você clicou, né? Então, isso são coisas que já está aqui na lista do pessoal desenvolvedor dessa aplicação aqui, do Zidu, né? E vamos ver aí as próximas atualizações, né? Para deixar o sistema mais redondo possível, né? E atendendo a maior número de gostos aí dos usuários do sistema, né? Então, basicamente, galera, essa seria a principal vantagem de ter um Zidu. Primeiro, conseguir reproduzir todo tipo de arquivo de áudio e vídeo em alta qualidade, né? Ele manda aí 4K 60, dependendo da sua televisão, ele vai rodar de boa. E essa questão da organização do seu banco de dados de mídias, né? Então ele faz essa organização com os covers, tudo bonitinho, a legenda. Ele tem essa opção também de baixar a legenda, mas eu nunca consegui fazer funcionar aqui no meu sistema aqui. Sempre eu deixo a legendazinha baixada lá separado.
E como ele fica somente nessa parte mídia local, né? Então aqui eu não tenho nada instalado de YouTube, Netflix, o Max, eu deixo tudo na Apple TV. Então quando eu quero consumir alguma coisa de streaming, eu uso o Apple TV, eu mudo aqui a fonte do meu receive e acesso o Apple TV. Mas quando é arquivo local, eu pego pelo meu Zidu. Então os filmes que eu quero assistir, que eu já tenho pause para me usar nos streams, eu baixo ele em 4K, Dolby Atmos e consigo reproduzir na máxima qualidade possível, né? Obviamente, os melhores filmes, as melhores séries que eu gosto, que eu quero possuir o direito ali para me reproduzir, eu tento fazer o máximo possível para comprar a mídia original, né? Então tem uma pequena coleção aqui de mais de 200 títulos que eu consigo tá sempre assistindo o conteúdo que eu quero assistir, né? Na mais alta qualidade possível. Beleza, galera? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Qualquer coisa é só comentar aqui, se você quer alguma informação a mais, algum vídeo mostrando alguma coisa aqui do Zidu 9, o Z9X Pro. Só falar que a gente faz aqui um vídeo explicando para vocês. Beleza, galera? Valeu, falou!